Mais uma rodada do Campeonato Carioca. E só. É basicamente só isso, né? Campeonato Carioca, né? Não tem muito o que falar, não. Já tivemos assuntos melhores, né, Nathan? Pois é. Já tivemos já. A gente continua hoje falando mais sobre o Campeonato Carioca, começando pelo Flamengo, que resolveu agir como um adulto jogando no meio de crianças e depois surrando essas crianças completamente. Depois que goleou o time do Nova Iguaçu por 5-0. Pois é, Nathan, o Flamengo demonstrou absolutamente nenhuma empatia ao entrar em campo com várias peças do time titular e vencer sem menor piedade. Pois é, Diego, é sabido que o time do Flamengo está se preparando aí para jogar uma Supercopa nesse sábado contra a equipe do Palmeiras. E que, por sinal, esse nome Supercopa do Brasil, ele não faz muito sentido, porque ele é só um jogo. Eu acho que ele deveria se chamar apenas Minicopa, ou uma Minicopinha do Brasil, que é muito mais adequado. Só teria que ter cuidado para não confundir com a copinha dos jogadores da base. E nesse caso, para você deixar claro, poderia ser a copinha pequena para os adultos. Uma pequena grande copa. Usei esse recurso cinematográfico aí que costumo usar nas traduções dos filmes. Uma copinha da pesada. Deu a louca na copinha. Ou então uma copinha em perigo. Ia ser um sucesso absurdo, Diego. O fato é que o Flamengo jogou tranquilo e acabou usando esse jogo do Campeonato Carioca como um grande jogo treino. Que é normalmente o intuito do Campeonato Carioca para os times grandes do Rio, né? Ser encarado aí como um imenso compilado de jogos treino. O time do Vasco da Gama, por exemplo, ele faz isso muito. Ele encara o Carioca como jogo treino e os jogos treino como se fosse Campeonato Brasileiro. Perdendo. Falando em Vasco, o time de Barbieri empatou mais uma vez no Campeonato Carioca com o seu time de jogadores da base. Dessa vez contra a empresa de plano de saúde Audax Rio por 1-1. Pois é, Diego. O time do Vasco, ele tem colocado esse time alternativo, pois o time principal disputou a chamada Florida Tour, onde jogou contra River Plate e o Inter de Miami, e lotou as arquibancadas com muitos empresários vascaínos. Inclusive, sobre esse torneio, o Vasco pode colocar seus novos jogadores para estrear e mostrar para a torcida como será a postura do time neste ano. Como o Vasco perdeu o primeiro jogo para o River por 3-0 e venceu o segundo contra o Inter por 3-0 também, a impressão que fica sobre esse time do Vasco é que com certeza eles se divertiram muito nesse passeio para a Flórida. Devem ter conhecido lugares bem legais, sem contar a aproximação com o mais alto escalão do empresariado brasileiro, com pessoas aí que saíram do Brasil com medo de fracassar, por causa da economia, para poder buscar o seu fracasso lá fora. Que onde é muito mais civilizado você ser um fracassado. Quem se destacou bastante nos jogos do Vasco foi o Meia Nenê, que com o gol em cima do time do Inter, se tornou o jogador mais velho da história do Vasco da Gama a marcar um gol, ultrapassando o Romário. Inclusive, acho que o Nenê ele pode facilmente ali continuar no elenco do Vasco por pelo menos aí mais uns 4 anos. Ele podia ficar aí para divertir a galera, dar um conselho legal para os jovens, conselho bom para a juventude, ajudar aí a cuidar do gramado de São Januário. E de vez em quando entrar ali para bater um pênalti, bater uma falta. E tá tudo certo. Não pode deixar o jogador idoso ficar sozinho. Ele fica sem ter com quem for conversar. Exatamente. Pelo menos deixar ele ali para bater um papo com os meninos do elenco. O idoso, ele precisa contar para alguém sobre a época dele de quando ele era jovem. Senão ele enlouquece. É melhor um idoso jovem conversando com você no gramado do que um idoso velho no transporte público. Eu ainda prefiro o idoso no transporte público, no metrô, do que o rapper. Se você der confiança pro rapper do metrô, ele humilha você. Aquelas rimas agressivas dele. Eles rimam também contra os políticos. Eles acabam com a corrupção no Brasil só com o poder da rima. Bom, ainda sobre o Campeonato Carioca, o Fluminense venceu o Madureira por 1-0. Eu vou te dizer uma coisa sobre esse jogo, Diego. Definitivamente, foi um dos jogos que eu já vi. Disso não tenho dúvidas, Nathan. Não resta mais dúvidas de que o jogo Madureira 0, Fluminense 1, foi um jogo que aconteceu. Este jogo teve muitos lances de um jogo de futebol. Diego, eu vou mais além. Esse jogo não só teve lances de um jogo de futebol, como ele teve também a transmissão de uma TV aberta. Ou seja, esse jogo passou na televisão.
para pessoas verem nas casas delas. Além da presença de pessoas no estádio vendo esse jogo de perto. Pessoas que pagaram para assistir de perto. Exatamente. Teve também aí o Botafogo, que jogou algum jogo e ninguém se importa. Perfeito. Com isso, vamos encerrando o CEP de hoje. Agradecemos mais uma vez a sua companhia. Obrigado a todos por assistir mais um episódio e até a próxima. Boa noite, Natan. Boa noite a todos de casa. Hoje mesmo teve um rapaz no metrô, um rapper desses, que ele humilhou um idoso, só na rima dele. Rapper do metrô é muito perigoso, né? É meu maior pesadelo, tio. Eu tenho medo. Todos nós temos. Todos nós.